Hoje a minha conversa é com você, que já é muito boa no que você faz. Você que talvez seja uma médica, uma psicóloga, uma terapeuta, coach, advogada, trabalhe com espiritualidade, tenha uma empresa, tenha anos de experiência, talvez você já tenha ajudado muitas pessoas com o seu trabalho. Eu sei que você já estudou muito e eu sei também que você já construiu uma reputação ao longo desses anos. E ainda assim, quando o assunto é Instagram, alguma coisa te trava aí dentro. E aí, eu quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Se você se sente travada no Instagram, esse vídeo é exatamente para você. Agora, se você me falar que não consegue ficar alguns minutinhos nesse vídeo, então realmente nem esse vídeo, nem o Instagram serão para você. Porque o Instagram, ele exige um conhecimento. E ao longo desse vídeo você vai entender por que seguir muitos mentores pode acabar te atrapalhando, tá? Como que sua mente pode estar te convencendo o tempo todo de que você não consegue. E a pergunta mais difícil e talvez mais libertadora de todas: você realmente decidiu que quer isso para sua vida? Porque talvez o problema nem seja a falta de estratégia. Talvez tenha uma trava invisível por trás disso tudo. E eu quero que você fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a sua história com o Instagram. E talvez mude, inclusive, a forma como você se enxerga dentro da rede social. Porque depois de anos trabalhando com marketing, eu percebi uma coisa um pouquinho desconfortável. Então aqui vai a primeira agulhadinha desse vídeo. O marketing raramente é somente um problema de marketing. Na maior parte das vezes, o marketing é um espelho. Talvez essa frase também tenha te incomodado um pouco, assim como me incomodou na primeira vez que eu ouvi. Mas fica aqui comigo, porque eu não estou falando isso para te julgar. Eu estou dizendo isso porque hoje eu vejo mulheres extremamente inteligentes, competentes e que continuam invisíveis no digital. E quase nunca é por falta de competência, tá? Quase nunca é por falta de valor. Muitas vezes é excesso de ruído, de medo, de confusão, de decisão adiada, principalmente. E antes de continuar, eu quero normalizar uma única coisa. Se você sente que todo mundo parece crescer no Instagram e só você trava, travei na hora de falar. Isso daqui não é verdade, tá? E aqui vem um dado que eu acho fascinante. Então, isso daqui mudou minha percepção sobre a rede social. Hoje, o Brasil é um dos maiores mercados do Instagram do planeta. Isso daqui não é novidade para ninguém, até que todo mundo já sabe. Mas os números mais confiáveis apontam algo entre 140 e 150 milhões de usuários. Guarda essa informação, tá? A gente está falando de um país onde praticamente 2 a cada 3 brasileiros usam Instagram, se não mais. Mais de 90% entram todos os dias. Isso significa que talvez nunca tenha existido tanta atenção disponível na história. E aí eu quero que você se lembre que você tem que estar onde a atenção do seu cliente ou do seu paciente está. Não adianta você ocupar lugares nos quais o seu cliente ou o seu paciente não vão te enxergar. Senão é óbvio que eles não vão comprar de você. Mas você guardou aquele dado que eu falei, que mais de 90% dos brasileiros estão no Instagram diariamente. Só que, agora vem a novidade, a maior parte das pessoas ainda continua somente como telespectador. E aqui vem uma parte muito interessante. Quando a gente fala em creator economy, que é a economia de criadores, né, sobre os criadores de conteúdo, sobre os influenciadores, parece até que existe gente demais. Nossa, já tem muita gente falando sobre isso, sobre aquilo. Só que isso é só uma ilusão estatística. Porque uma coisa é usar o Instagram, outra coisa é criar conteúdo no Instagram.
E a outra coisa completamente diferente de usar e de criar conteúdo é de criar conteúdo com estratégia, tá? As estimativas, elas falam algo próximo de 3 a 4 milhões de creators no Brasil. Então pensa comigo, né? Lembra o dado que eu te falei lá no início? Que eram 140 a 150 milhões de usuários? Somente de 3 a 4 milhões realmente criam conteúdo. E esse número já inclui TikTok, YouTube, streamers, influenciadores, pessoas que postam ocasionalmente, tudo misturado. Agora, deixa eu te contar o que eu acredito que pouca gente percebe. Quando você filtra para pessoas que criam com frequência, que estão utilizando uma estratégia para vender, que entendem minimamente de posicionamento, o número despenca. Na prática, provavelmente menos de 2% das pessoas realmente criam conteúdo com consistência. E aí, pensa comigo, menos de 0,5% sabem estruturar conteúdo estrategicamente. E talvez menos de 0,1% saibam transformar conteúdo em negócio. Aqui uma pausa para você pensar que quase ninguém está criando conteúdo com estratégia. Quase ninguém está vendendo. Só que você acha que está todo mundo criando, você acha que está todo mundo falando sobre isso, porque quem não está criando conteúdo, a gente não vê. A gente só vê quem está criando. Então você acha que, nossa, o meu feed já está repleto de criadores de conteúdo. Não, não está. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se existe um oceano inteiro de pessoas consumindo e tão poucas pessoas realmente construindo, será que o problema é excesso de concorrência? Ou será que existe alguma outra coisa acontecendo? Porque talvez você esteja olhando para um dos maiores mercados da história e chamando isso de saturação. Eu sempre digo algo curioso quando alguém me diz, né? Ah, mas o Instagram já tá cheio. Eu só penso, isso é quase entrar como numa uma praia, entrar em uma área. Isso é quase como entrar em uma praia lotada e concluir que ninguém mais pode abrir um restaurante perto do mar. O problema não é excesso de gente, o problema é excesso de gente assistindo e pouca gente construindo. E talvez você esteja presa exatamente neste lugar. Não por incapacidade, mas por uma trava que eu ainda não vou nomear, tá? É aqui que eu vou começar uma conversa um pouquinho mais profunda. A gente nem começou o vídeo e eu sei que eu já te trouxe muitas informações relevantes com dados. E eu vou colocar esses dados aqui embaixo do vídeo para ficar mais fácil na hora de você consultar, tá? Porque existe uma frase que mudou muito a maneira como eu enxergo o marketing, tá? O marketing nunca é um problema de estratégia. O marketing é um espelho. E talvez essa seja a parte mais desconfortável do vídeo. Então, se você ficar com vontade de sair, não saia agora. Porque depois do desconforto sempre vem uma lição. A gente gosta de acreditar que tudo é técnica, né? Que falta um método, uma ferramenta, uma estratégia secreta, um hack, um mentor novo. Mas depois de anos trabalhando com isso, eu comecei a perceber um padrão. As pessoas, elas não levam apenas uma das suas habilidades para o marketing. Elas levam as suas histórias, elas levam as suas feridas, elas levam as suas crenças, seus medos, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com aprovação, principalmente na hora de vender, a sua relação com rejeição. Tudo isso entra junto. Então não é estratégia de marketing. O marketing ele se constrói de dentro para fora. E é por isso que duas pessoas podem aprender exatamente a mesma estratégia e ter comportamentos totalmente diferentes. Porque o marketing, ele não é só um comportamento visível, né? Ele é psicologia aplicada. Quando você cria um conteúdo, o que você tem que entender não é um número grande de visualizações, e sim sobre a dor oculta, o desejo e o que está pensando aquela pessoa do outro lado, nem que seja uma única pessoa, porque essa única pessoa pode colocar dinheiro e muito dinheiro
no seu bolso. Essa única pessoa pode precisar exatamente da solução que você tem a oferecer. Mas quando você não cria conteúdo, deixa eu te contar um segredo. Nenhuma pessoa enxerga as suas soluções. Nenhuma, nem duas, nenhuma. E talvez você nunca tenha pensado dessa forma, tá? Mas eu quero te mostrar. Tem gente que tem muito medo de vender e acha que, é falta de habilidade, eu não sei vender. Só que às vezes não é. Aliás, todas as pessoas têm que se vender diariamente. Você se vende o tempo todo, desde quando você era criança e precisava convencer o seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó a te comprar um presente que você queria. Nesse momento, você já estava vendendo. Vendendo a sua mensagem, vendendo a sua história, vendendo o porquê daquela sua vontade. Você vai casar, você vai ter que se vender para a pessoa. Se a pessoa não comprar quem você é, a pessoa não vai querer casar com você, tá? Então, às vezes a pessoa já foi vendida de formas manipuladoras. Às vezes alguém já te vendeu algo te manipulando e você associa a venda à manipulação. Você associa o marketing a enganar pessoas. Você já se sentiu muito pressionada por algo, você já se associou a venda à culpa. E aí, sem perceber, você começou a acreditar que vender é invadir. Mas eu vou te falar um negócio. Com marketing de conteúdo, você não vai só vender. As pessoas vão querer comprar de você. Porque o conteúdo é uma atração. Você não vai precisar ficar insistindo ou manipulando ninguém. Até porque a gente nem trabalha dessa maneira. Existem pessoas que trabalham dessa maneira. A gente não pode negar a existência delas. Mas a gente não tem que também generalizar e colocar essa crença dentro de nós. Porque se você tem uma crença com venda, como é que você vai vender? Ah, Pepe, mas eu tenho quem venda para mim, eu tenho uma equipe comercial, eu tenho uma secretária, eu tenho alguém que me ajude. Não importa. Porque se você não vender a profissional boa que você é, que eu sei que você é, senão você não estaria comigo até o final, até agora nesse vídeo, né? O que que adianta? A pessoa pode te vender o que for. Quando ela chegar para te conhecer, você vai ter medo de se vender. Você vai ter medo de cobrar o quanto você merece. Então, não adianta você postar e não oferecer absolutamente nada. Não adianta você explicar e não convidar. Não adianta você entregar tudo de graça e não querer simplesmente cobrar por aquilo que você merece receber. Aliás, lá no fundo de quem faz isso, existe uma crença silenciosa que está dizendo, ó, se eu vender, talvez eu me torne aquilo que me machucou. E aí você fala, você olha para mim e fala, ai meu Deus, será que eu faço isso? Se você se identificou, relaxa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas talvez você evite um pouco conteúdos mais profundos, mais autênticos, mais pessoais, e diga para si mesma que você não sabe o que postar. Só que, na verdade, não é o conteúdo, tá? Você está com medo de ser vista. Você está com medo que as pessoas realmente comprem a sua mensagem. Você está com medo que as pessoas realmente comprem aquilo que você tem que oferecer. Então você inventa para sua cabeça que você não sabe o que postar. Você procrastina. Você tem medo de oferecer a solução que você oferece. Você não tem segurança para dizer o quão boa você é, tá? Porque ser vista, às vezes, também vai significar ser rejeitada. E tudo bem, é normal, mas isso pode te assustar. Porque em algum momento da vida, muita gente aprendeu que o amor era condicional, a aprovação era condicional, pertencimento era condicional. Então eu vou controlar a minha imagem, porque daí eu me protejo dessas condições que a sociedade me impõe. E aí é por isso que eu quero te dizer algo importante aqui. Você não está travada porque você é fraca, nem porque você não leva jeito. Mas talvez você esteja tentando resolver uma questão emocional apenas com estratégia. E isso quase nunca funciona. Mas agora a gente vai chegar na primeira grande trava. Nem chegamos na primeira grande trava que mantém mulheres inteligentes presas no Instagram. Pepe, esse vídeo é sobre marketing? É.
mas é sobre o marketing que eu conheço. É sobre o marketing que eu aplico. É sobre o marketing que eu passo para as minhas mentoradas. Porque o marketing sempre começa aqui, para depois a gente expandir, tá? Então vamos para a primeira trava, que é a trava de excesso de mentores. Quem aqui já começou a seguir um, depois outro, o outro deu outra dica, eu vou lá, eu faço e nunca nada dá certo, né? Essa trava talvez seja uma das mais perigosas, tá? Porque ela parece inteligente, né? Parece que você está buscando, parece que você está sempre procurando mais preparo, mais conhecimento. Só que ela só vai te gerar mais confusão e obesidade mental. Então eu quero que você seja brutalmente honesta comigo por um instante. Quantos mentores você acompanha hoje? Quantos especialistas? Quantos perfis de marketing? Quantas pessoas ensinando o Instagram? Porque eu vejo isso acontecer o tempo todo, tá? Você segue uma pessoa, ela fala: "Você precisa fazer Reels todos os dias". Aí você pensa: "Tá bom, faz sentido". Depois aparece outro mentor dizendo: "Não. O segredo é posicionamento. Pode fazer um Reel por semana se você se posicionar direito, isso vai dar certo". Aí você fala: "Ai, meu Deus, eu tava fazendo tudo errado, por isso tá dando errado. Vou seguir esse daqui". Aí vem outro, né? Não, o Instagram não existe mais. O negócio é criar comunidade. Aí você fala, então foi isso. É óbvio. Eu não estava criando comunidade. Aí o outro vem falando, mas o problema é tráfego. Aí vem outro, não, você precisa nichar. Aí vem outra pessoa e fala, não nicha, o nicho é você. Aí o outro fala, o conteúdo precisa ser curto. Aí você vai lá, faz 5 conteúdos curtos. Aí nenhum dá bom. Nenhum traz as pessoas que você gostaria. Aí o outro fala, o conteúdo tem que ser longo. Aí você fala, esse daqui que tava certo. Deixa eu criar um longo aqui. Aí você faz mais 5, aí não converte. Aí sem perceber, você entra em um estado super perigoso. Tá? E olha como isso acontece. Você começa animada, compra uma ideia, posta alguns dias, não vê resultado imediato, se frustra, abandona, encontra outro mentor, se empolga, recomeça, troca de novo. E depois começa a concluir uma coisa injusta. Talvez nada disso funcione. Mas deixa eu te contar agora outra verdade desconfortável. Esse vídeo é cheio das verdades desconfortáveis. Então, parabéns para você que está aqui e que vai ficar até o final comigo, porque você não é o tipo de pessoa que larga as coisas pela metade. Posso confiar, né? Então, na maioria das vezes, não é que nada funciona. O problema é que você não ficou o tempo suficiente em nenhuma das direções. Porque a pessoa que falou que faz conteúdo curto, talvez ela tenha feito conteúdo curto por 10 anos para ter dado certo. A pessoa que faz conteúdo longo, ela pode ter feito 300 conteúdos longos para ter dado certo. Só que você parou no 299. Faltava um! Só que você foi para outra direção. Óbvio que isso é hipotético, mas eu quero falar algo com muito carinho. Quase tudo funciona. Tipo, é sério, quase tudo. Tem gente crescendo com Reels, tem gente crescendo com lives, tem gente crescendo com stories, tem gente crescendo com posicionamento, com autoridade, com humor, mostrando bastidores. Mas é que não é por causa da estratégia, é por causa da persistência e da coerência. Nada vai ganhar da persistência e da coerência, tá? Então não adianta você não querer repetir as coisas. E não adianta você ficar dependendo somente de motivação. A consistência, ela vai fazer você continuar antes da validação chegar. E aí, essa é uma das conversas mais adultas que a gente vai ter sobre o Instagram, tá? Você não vai precisar de mais uma estratégia. E olha que eu sou estrategista. Então, eu tô te falando isso, você não precisa de mais uma estratégia, você só precisa de direção. E eu vou até te provocar um pouquinho aqui, tá? Porque eu já percebi uma coisa. Às vezes, você começa a seguir um monte de mentor e vira uma forma socialmente aceita de procrastinação. Aí eu sei, né? Como é que as coisas são. Pensa aqui comigo, você não está parada, você está pesquisando, assistindo aula, salvando post, estudando, comparando, aprendendo.
Aí parece que você está sendo super produtiva. Nossa, você consegue justificar para sua cabeça todo aquele tempo que você passa na rede social, né? Mas existe uma diferença enorme entre estar aprendendo e estar construindo. Consumir demais pode te dar uma sensação deliciosa de progresso, tá? Mas é uma sensação que é falsa. Porque o conhecimento que não vira execução, ele acaba virando o quê? Ansiedade. E talvez seja por isso que você esteja cansada. Não é por falta de capacidade. E eu vou repetir isso ao longo desse vídeo várias vezes, porque muita gente acha que é por falta de capacidade. Mas às vezes existe muita informação aí, pouquíssima prática e óbvio que não vai dar certo. Eu gosto de pensar nisso até como uma academia. Imagina alguém que passa 3 anos estudando treino. Imagina, sabe tudo. De biomecânica, hipertrofia, assiste vídeo de personal, lê artigo, mas aí nunca entra na academia. Adianta alguma coisa? O corpo dela não experimentou o treino, então às vezes o Instagram vira isso. Você sabe muito sobre conteúdo, você já viu tudo que o fulano, o ciclano falaram, você já viu todas as aulas, mas você não viveu o suficiente da prática de conteúdo. Eu vejo, inclusive, muita gente falando, não, porque eu sou muito boa. Só que a pessoa não está criando conteúdo. Não, desculpa, você não vai ser boa em conteúdo enquanto você não entrar em campo. Porque conteúdo é teste, tá? E eu tenho uma coisa bem importante para te falar. Os mentores, eles são valiosos. Eu aprendo com um monte de gente, tá? Mas existe um momento em que aprender deixa de ser crescimento e começa a virar fuga. Porque decidir dói, persistir dói, sustentar uma direção dói. Trocar de rota toda semana é muito cansativo, mas curiosamente pode parecer mais confortável do que assumir. Eu vou escolher um caminho certo e vou amadurecer nele. É muito mais confortável você ficar trocando de rota e falar que nada funciona, porque aí você se justifica. Nossa, olha como eu sou persistente. Eu tô há 10 anos tentando criar conteúdo. Ah, é? Trocando de rota cada mês? Não adianta. Escolha um caminho. Sabe o que que eu percebo? Muita gente destrói a própria estratégia antes mesmo da estratégia amadurecer. E isso é muito parecido com plantar uma árvore, tá? Você planta, aí você desenterra 3 dias, depois olha a raiz e fala: não, não funcionou. Vou plantar de novo. Vou trocar de vaso. Vou trocar de terra. Vou trocar de semente. Vou repetir o ciclo. E aí, o que acontece? O problema não é a semente, o problema é a sua impaciência. Vou te deixar mais uma pergunta aqui. Será que você está travada porque o Instagram não funciona? Ou porque você ainda não decidiu permanecer tempo suficiente em uma única direção? E isso daqui vai nos levar para uma segunda trava. Porque tem algo ainda mais silencioso acontecendo. Porque às vezes você nem está confusa. Às vezes você já sabia o que você tinha que fazer. Mas existe uma vozinha aí na sua cabeça falando: eu não consigo. O digital não é para mim. O algoritmo é muito complicado. O Instagram não entrega meus conteúdos. Não vou conseguir sozinha. Não tenho dinheiro para contratar um monte de gente. Aí vamos para trava 2. A mente te convence de que você não consegue. Essa trava é muito sofisticada, tá? Porque quase nunca ela aparece dizendo: ah, eu sou incapaz. Ela vem disfarçada, ela usa uma roupa elegante, ela fala coisas na sua cabeça como: eu não sou boa em tecnologia, eu não tenho esse perfil, eu sou tímida, eu não levo jeito para a câmera, ah, eu não nasci para vender. Isso daí é coisa de influenciador. Eu não sei mexer com essas coisas. Alguma dessas frases soa familiar aí para sua cabecinha? Se você tá assim, ó, nesse vídeo, eu quero te contar uma coisa. Muitas vezes isso não é a realidade, é só identidade, tá? Porque a nossa mente, ela adora transformar uma habilidade em personalidade.
Isso é muito perigoso porque a habilidade ela pode ser aprendida, tá? Mas a personalidade ela parece definitiva. Você não nasceu sabendo dirigir, você não nasceu sabendo atender paciente, você não nasceu sabendo advogar, não nasceu sabendo fazer terapia, não nasceu sabendo conduzir um processo, você aprendeu. E eu acho curioso como às vezes o Instagram vira a única habilidade do planeta, tá? Que a gente acha que deveria dominar naturalmente. Como se fosse assim, ó, se eu não nasci sabendo, isso daí não é pra mim. Isso não faz o menor sentido, né? Eu quero introduzir uma ideia muito importante. Mente empreendedora. Porque muita gente acha que mente empreendedora é gostar de risco. Ser ousada, ter coragem infinita, investir milhões. Não, não é nada disso. A mente empreendedora é outra coisa. É parar de usar a sua falta de habilidade como prova de incapacidade. Essa frase vale ouro, tá? Eu vou até repetir aqui, ó. Mente empreendedora é parar de utilizar a sua falta de habilidade como prova de incapacidade, porque existe uma diferença enorme entre eu ainda não sei e eu não consigo. Uma frase, ela abre caminho, eu ainda não sei. Mas a outra fecha, eu não consigo, tá? E eu preciso falar uma coisa bem difícil aqui. O cérebro não tenta fazer você crescer, o cérebro tenta fazer você sobreviver. Ele ama o conhecido, ele ama a previsibilidade, ele ama o conforto. Então, quando você pensa em gravar vídeo, se expor, vender, aparecer, ser julgada, ele vai entrar em alerta, claro. Não porque isso é perigoso, tá? Mas porque é novo. E muitas vezes ele chama proteção de realidade. Essa parte é muito importante. Presta atenção, esse vídeo está sendo uma sessão terapia mesmo, né? Porque talvez a sua mente ela esteja narrando medo como se fosse verdade. E aqui entra uma conversa profunda sobre marketing. Porque depois de anos observando isso, eu percebi algo. As nossas feridas acabam entrando junto e talvez você nunca tenha percebido. Mas pensa comigo, você está com medo de vender? Talvez você nem odeie vendas, talvez você odeie a forma como tentaram vender para você. Talvez em algum momento a venda tenha sido realmente manipulação, pressão, insistência, vergonha. Só que entende uma coisa: se você acredita na transformação que você entrega, convidar alguém não é insistência, é serviço. Pensa comigo. Imagine uma sala em que tem uma pessoa que ela tá com muita febre naquele momento. E ela fala: Meu Deus, estou com muita febre. E vocês não podem sair daquela sala. E essa pessoa tá com febre, essa pessoa tá com febre, e você tem um dipirona no bolso. Por que que você está demorando para entregar o dipirona para essa pessoa? Por que você não quer ajudar essa pessoa? Você está com vergonha? Às vezes você tem a solução para as pessoas e simplesmente você guarda para você. Então, às vezes nem seja a venda, às vezes você está com medo de ser vista, né? Muita gente fala, ah, eu não sei o que postar, né? O problema nunca foi conteúdo, gente. O problema é medo de exposição, é medo de ser reconhecida, é medo de julgamento, porque ser vista também significa correr o risco da rejeição. Eu falei isso no início do vídeo. E eu quero reforçar agora porque o marketing, ele é repetição. Eu sei que a sua exposição pode tocar feridas muito antigas. Tem gente que pensa demais e nunca posta, né? E eu preciso te falar um negócio. Perfeccionismo não é excelência. Perfeccionismo muitas vezes é proteção. Você está tentando merecer pertencimento sendo impecável. E isso vai ser exaustivo, porque a régua nunca vai terminar. Nunca. Você vai cada vez subir mais a régua. E não tem nenhum problema você subir a régua, desde que você esteja produzindo enquanto isso. Você não vai esperar estar perfeito para postar, porque senão você nunca vai postar, tá? E é por isso que você acaba consumindo muito mais do que você cria, porque lá no fundo você nem confia totalmente na sua própria voz. Aí você fica só consumindo. Agora eu quero que você pense realmente com carinho em tudo que eu estou dizendo aqui, porque existe uma diferença enorme
entre aprender com pessoas e terceirizar a sua própria autoridade. Uma coisa vai ser inspiração, outra coisa é dependência, porque eu vejo isso muito acontecendo assim, sabe? A pessoa pesquisa tanto, escuta tanta opinião, consome tanta estratégia que perde contato com uma pergunta bem simples: o que que eu penso? O que que você pensa? O que que você quer entregar para o mundo? Isso é muito importante porque a sua perspectiva não é só um detalhe, a sua perspectiva é a mensagem. Você foi chamada para. Você. Desculpa, gente. Às vezes eu me embolo aqui no meio da mensagem. Mas não é para você ficar copiando as pessoas. Você tem que traduzir o que você sabe, do seu jeito. E eu acho isso muito bonito porque eu sei que existem milhares de psicólogas, milhares de médicas e terapeutas, mas não existe ninguém com a sua combinação de história, com a sua visão, com a sua dor, com a sua linguagem, com o seu repertório, ninguém, tá? E às vezes a gente esquece disso porque o Instagram tem uma habilidade muito curiosa. Ele pode transformar pessoas brilhantes em pessoas extremamente inseguras. E eu acho que isso acontece porque tem uma terceira trava silenciosa operando. Então, até agora, a gente falou da trava um. Qual que foi a trava um? O excesso de mentores. Na trava 2, a gente falou sobre a mente que te convence que você não consegue. E agora, antes de chegar na trava 3, eu quero te convidar a participar do Universo Exponencial, que é nosso aplicativo onde a gente está criando uma comunidade para que pessoas, para que empreendedoras e profissionais autônomas possam se apresentar lá dentro, se conhecer e também compartilhar um pouco sobre a sua jornada empreendedora. Porque a partir do momento que você cria conteúdo, você está empreendendo digitalmente, tá? Aliás, se você está criando conteúdo sem vender nada, você está perdendo tempo de uma maneira extremamente cara. Se você está aqui nesse vídeo, eu sei que eu posso te fazer esse convite. Porque eu sei que você está a fim de evoluir. Senão você não ficaria escutando todas essas coisas desconfortáveis que eu tenho para te dizer. Então não deixe de participar do nosso universo exponencial, tá? Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu vou enviar aulas, e vídeos como esse para que você possa continuar acompanhando e que a gente possa continuar conversando e evoluindo. E aí, dentro deste grupo de WhatsApp, na bio, na descrição, tem o aplicativo para você baixar e já se apresentar. Já tem algumas aulas lá dentro também. Então, você quer fazer parte da nossa comunidade de alunos e alunas, por favor, venha para o nosso universo exponencial, tá? Ele é totalmente gratuito, sem custo nenhum. Esse material vai para você gratuitamente. E é óbvio que se você quiser continuar aprofundando, aprendendo, nós temos também mentorias e cursos e você será muito bem-vinda. Óbvio que a equipe vai sempre avaliar qual que é a melhor opção para você, porque a gente não deixa você entrar se a gente não for te dar resultados expressivos, tá? Mas vamos para a trava 3 agora? A trava 3 é essa. Você realmente quer? Respira. Porque essa conversa aqui não é acusação, tá? Ela é honestidade. Eu quero te perguntar uma coisa adulta aqui. Você realmente decidiu que você quer crescer no Instagram? E percebe que eu não perguntei se você gosta da ideia? Eu não perguntei se você acha bonito. Eu não perguntei se você gostaria que fosse fácil. Eu perguntei, você decidiu? Porque decisão é diferente de desejo, tá? Desejo sonha, decisão organiza a sua vida. Essa parte que ninguém gosta de falar, tá? Crescer custa, custa tempo, custa energia, custa disposição, custa estratégia, custa dinheiro, custa o desconforto de começar ruim. Porque ninguém vai começar perfeito. O seu primeiro produto, o seu primeiro serviço, talvez seja difícil mesmo, né? E aí você já começa a falar, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei mexer com tecnologia, e eu quero conversar sobre isso com você com muito respeito. Porque eu sei que os obstáculos existem. Quem não passou por obstáculos, né? Mas eu aprendi uma coisa: às vezes a gente chama de falta de recurso aquilo que na verdade é adiamento.
quanto que você perde ao continuar onde você está. Então, não é falta de dinheiro, por exemplo. Porque se fosse falta de dinheiro, você iria querer criar conteúdo, porque o conteúdo ele te dá dinheiro. Óbvio que não do dia para noite. E isso eu faço muita questão de deixar claro aqui para vocês, para ninguém chegar aqui falando: "Ah, eu criei o Reel uma semana e não deu certo". Acho que vocês já são bem grandinhos para escutar que não é assim, né? Mas é a mesma coisa que a pessoa falar: "Eu não vou na academia porque não tenho músculo". É o mesmo pensamento de quem fala que não vai, eu não vou investir em conteúdo porque eu não tenho dinheiro. Tá? E eu não tô falando isso para te ferir, eu tô falando isso porque eu já fiz isso. A gente fala, quando eu tiver tempo, eu começo. Quando eu estiver pronto, eu começo. Quando eu aprender mais, eu começo. Vou te contar uma história. Tem uma aluna minha que ela tinha um emprego CLT e ela ganhava um X por mês. E ela ficava de segunda a sábado nesse emprego. E ela poderia continuar nessa situação, porque estava pagando as contas dela. Não sobrava muito no final do mês, aliás, não sobrava quase nada no final do mês, mas ela se organizou financeiramente, né? E aí ela acabou fazendo a mentoria. O que que aconteceu? Na época, a minha mentoria, ela só durava 2 meses, tá? Não é a mesma mentoria de um ano. E aí ela começou a mentoria, começou a criar conteúdo do zero, abriu uma loja do zero no Instagram. E foi em abril. Em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Em setembro, 6 meses depois que ela começou a mentoria, né? Ela já tinha acabado a mentoria em maio. Em setembro, ela me liga, emocionada, falando: Olha, Pepe, essa é a primeira vez que em uma semana eu ganhei o que eu ganhava no mês. Eu estou pedindo as contas. Hoje ela já abriu 3 lojas físicas. Ela tem mais tempo de ficar com a família dela. Ela tem mais tempo de ficar com a filha dela. A filha dela começou a ir para a loja junto com ela. Ela nem via a filha. Ela tinha dinheiro sobrando? Não, não tinha. Mas ela queria realmente. E ela fez acontecer, tá? Então, às vezes não é falta de condição, às vezes não é, ai, não tenho tempo. Quem quer consegue, tá? Mas é falta de decisão. E a gente acha às vezes que a decisão vai ser cara, mas a indecisão vai ser mais cara ainda, tá? Porque pensa comigo, o preço de aprender até pode ser alto, mas o preço de permanecer invisível também é. Às vezes é mais alto, muito mais. Porque enquanto você fica adiando, o tempo ele continua passando, as pessoas continuam aprendendo, aí outras pessoas começam a aparecer, outras pessoas construindo autoridade, e você esperando um dia que você vai acordar pronta para começar. E aí esse dia raramente chega. A confiança não vai vir antes, ela vem depois, depois da repetição, depois da prática, depois da coragem de se sentir desconfortável. Aí vem a confiança. Mas quando tem alguém do seu lado te guiando, fica muito mais fácil. Você não precisa se sentir pronta para começar, você precisa começar para construir prontidão. Então eu vou falar uma coisa especialmente para você, que já é bem-sucedido, bem-sucedida na sua profissão, tá? Porque eu vejo muito isso. Você passou anos aprendendo a ser excelente, a fazer bem feito, entregar resultado, manter reputação. Isso é lindo. Parabéns para você. Mas o Instagram ele tem uma lógica diferente. No mundo profissional, a excelência geralmente vem antes da exposição. No digital, a exposição vem antes do reconhecimento. E essa inversão que eu sei que pode te assustar, porque parece injusta, mas é isso, ela existe. Na verdade, o mundo ele foi inteiro guiado pela economia da atenção. Tudo que a gente foca a nossa atenção cresce. Se ninguém está focando a atenção em você, você não vai crescer. E não é o Instagram que está travando você, tá? Talvez exista um conflito entre a forma como você aprendeu a construir valor e a forma como o digital funciona. Mas eu quero te lembrar uma coisa, tá? O mundo ele não precisa de mais pessoas consumindo. Então você que está aqui nesse vídeo só consumindo conteúdo, para agora. Aliás, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e deixe um comentário. Me fala o que você está achando. Começa desde agora a treinar, estar no lugar
palco e não ficar só na plateia, só olhando. Eu não sei o que você está fazendo na hora desse vídeo, mas eu sei que esse vídeo te deu várias verdades, vários tapas na cara aqui, né? Coisas que nem sua melhor amiga te fala. Então, às vezes, você fica carregando conhecimento, cura, visão, transformação. E aí, isso tudo que você tem, todo esse dom que você tem, ele não chega em quem precisa. Por quê? Porque você tá aí preso, presa atrás do seu medo. Então, essa é a conversa que a gente precisa ter. Então, você não tá travada porque você é boa ou porque você é bom. Talvez você esteja travado porque existe ruído demais, medo demais e decisão de menos. E eu espero que você leve muito a sério o que eu estou dizendo nesse vídeo, porque ninguém vai escolher essa expansão por você, ninguém, nem mentor, nem algoritmo, nem curso. Existe um momento em que a gente precisa olhar para a própria vida e decidir: eu vou construir isso, mesmo sem garantia, mesmo sendo imperfeita, mesmo aprendendo, porque quase tudo vai funcionar, mas só amadurece na mão de quem permanece. Então, se esse vídeo falou com você, eu quero que você entre no universo exponencial. Deixe seu comentário aqui e me fale o que que você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô pronta para te entregar o ouro sobre mentalidade no digital aqui nesses vídeos semanais. E eu espero que você aproveite essa oportunidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.